A paz do Senhor Jesus, a você que nos assiste. A paz do Senhor, Raquel. A paz do Senhor, Tudo bem, minha Cláudia? irmã? Tudo bem. Vamos começando aqui o nosso novo episódio e estamos de volta, nesse programa desde os dias antigos. Como nós mencionamos anteriormente, a nossa abordagem histórica ela foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã, em consonância com a nossa confissão de fé, pois cremos que Deus é o Senhor do tempo e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. No episódio anterior, nós vimos como Deus levantou Moisés para livrar o povo hebreu da escravidão no Egito. Vimos que cada uma das 10 pragas que se abateram sobre o Egito vinha de encontro a uma crença egípcia, a fim de mostrar ao povo a soberania de Deus. Como já dissemos no episódio anterior, foram muitos os anos em que o povo hebreu viveu no Egito. Muitos costumes certamente foram sendo assimilados no decorrer do tempo, enfraquecendo as identidades nas novas gerações. Quando Deus institui a Páscoa, por exemplo, e orienta que o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais e vergas das portas, isso revelava um forte simbolismo. Além da proteção para que não houvesse morte na casa, Deus estava ali rompendo com um aspecto muito marcante na cultura e religião do Egito. Era comum entre os egípcios gravar nos umbrais das portas inscrições de proteção conforme as suas crenças. Provavelmente, muitos hebreus já tinham assimilado essa superstição e cobrir, então, essas inscrições com o sangue do cordeiro ganhava ali um aspecto de rejeitar a religiosidade egípcia e confiar na promessa que Deus havia feito aos seus ancestrais. A Bíblia relata que saiu do Egito o povo hebreu mais de 600 mil pessoas. Mas será que havia outros povos juntamente com os hebreus? Veja o que está descrito em Êxodo 12, 48, 49. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Vemos que ali, meus queridos, havia um cuidado de Deus para com os estrangeiros também. Em Levíticos 19, 33, 34, Deus instrui claramente os hebreus acerca do trato para com os estrangeiros. Vamos ao texto? E quando o estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Interessante, né, Cláudia, nós refletirmos que o povo hebreu foi estrangeiro no Egito, haviam estrangeiros ali que partiram com eles do Egito e nós somos estrangeiros nessa terra. Meus queridos, nós estamos aqui de passagem. Existe um lar para nós celestial. Aquele que um dia resgatou o povo da escravidão do Egito com mão forte, um dia também nos redimiu. Não por nosso próprio merecimento, mas pela graça infinita de Jesus. Segundo o relato bíblico, quando Faraó então permitiu a saída do povo, Deus não os guiou pelo caminho dos filisteus, que era o caminho mais perto, pois Deus sabia que haveria guerra e o povo poderia se arrepender. Deus, então, faz o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Em Êxodo 13, 20 a 21, temos que: assim
partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. De dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Deus, então, orientou que os hebreus voltassem e acampassem diante de Piairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Faraó, então, se arrependeu de ter deixado o povo hebreu ir. Vocês se lembram que nós havíamos comentado em outros episódios que o Egito se tornou uma potência militar durante a dinastia dos Ixos? Então, nesse momento, a Bíblia nos descreve exatamente como estavam equipados os egípcios, com carros de guerra e cavalos. Então, em Êxodo 14, 7 e 9, a palavra nos fala que: "E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar perto de Piairote, diante de Baal-Zefon." Todo o propósito de Deus era construir, uma dependência espiritual no seu povo. Carros e cavalos simbolizam força militar e poder humano, segurança naquilo que é terreno, que é material, próprio do homem. Esse propósito foi forjado no povo, a ponto do salmista dizer assim, Salmos 27. "Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus." O povo, então, temeu perecer diante do mar, mas Deus orienta Moisés, diz aos filhos de Israel que marchem. Em Êxodo 14, 21, temos que: "Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando a cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou." No Antigo Testamento, em hebraico, o Mar Vermelho é chamado de Mar de Juncos, mas comumente é chamado nas traduções para o nosso idioma de Mar Vermelho. O local exato da travessia do povo hebreu é motivo de grande debate entre os estudiosos. Como o Mar Vermelho tem um formato em V, vamos projetar a imagem para que vocês acompanhem, algumas interpretações têm apontado para locais distintos em que se teria dado, então, essa travessia pelos hebreus. Se você tem interesse em se aprofundar nesse contexto da travessia, assista ao episódio Arqueologia, o Histórico e o Profético, na playlist nos nossos canais. Você vai encontrar muita informação interessante. Bom, embora os textos do livro de Êxodo e Números apresentem detalhadamente alguns lugares por onde passaram, não é possível hoje delimitar exatamente, com precisão, onde ocorreu essa travessia. Foram muitas experiências do povo hebreu com Deus no tempo de peregrinação no deserto. As águas amargas que se tornaram doces, a peleja contra Amaleque, a providência de Deus ao enviar o maná. No terceiro mês da saída do Egito, chegaram então ao deserto de Sinai, defronte o monte. Deus, então, chama Moisés do monte e revela a ele os mandamentos a serem guardados pelo povo. Essa região guarda uma estreita correlação com importantes momentos da história bíblica.
O povo hebreu peregrina por 40 anos no deserto até alcançarem a terra de Canaã. Quando então Josué foi levantado por Deus para liderar o povo nesse momento. Moisés morre antes de entrar na terra prometida, mas antes, Deus o permite ver a terra. Em Deuteronômio 34, de 1 a 4, temos que: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: À tua semente a darei. Mostro-te para a veres como os teus olhos, porém para lá não passarás. A Bíblia de Estudos Cronológica, ela indica como que a conquista de Canaã se deu por Israel aproximadamente nos anos de 1406 e 1376 a.C. Os limites da Terra Prometida se estendiam desde o deserto de Zin e Cádiz Barneia, ao sul, até Lebo, Hamat e Ribla, ao norte, e da costa do Mediterrâneo, a oeste do Rio Jordão até o leste, incluindo também a terra de Gileade. Deus havia instruído o povo, por intermédio de Moisés, como deveriam repartir a terra, tomando um príncipe de cada tribo. Em episódios anteriores, mais especificamente no episódio 8, nós tivemos a participação do pastor Edson Ian, que nos explicou detalhadamente como ocorrera a organização e a liderança do povo nesse período. Se você ainda não assistiu, vale a pena conferir. E ficamos por aqui, esse episódio, na certeza de que o Senhor é o dono do tempo e que de eternidade a eternidade Ele é Deus. A paz do Senhor, Cláudia. A paz do Senhor, Raquel. A paz do Senhor a todos.